Bem, olá pessoal. Hoje a gente vai fazer uma resenha sobre o livro Pedagogia do Silenciamento, a Escola Brasileira e o Ensino da Língua Materna, do autor Ferrarese Júnior Celso, que é um pesquisador dessas áreas de letramento e educador também, e que fez diversos livros e algumas publicações, incluindo essa. No entanto, aqui nós vamos nos atentar ao quarto capítulo, que fala sobre a urgência das mudanças, que fala muito sobre as questões educacionais brasileiras, e vamos nos atentar a isso. Muito bem, o texto ele é dividido em quatro partes. A primeira parte é a urgência da mudança, a segunda, as cicatrizes do silêncio, a terceira, a escola em um novo ponto de vista, e a quarta, uma pedagogia da comunicação. Na primeira parte, a urgência da mudança, o professor Celso, ele faz uma breve contextualização da sua data de publicação, que é em meados de 2013, e seus acontecimentos, tanto da epidemia de dengue que estava acontecendo naquele tempo, quanto as diversas formas de protestos que estavam acontecendo, a revolução do ônibus e etc, etc. Entretanto, ele se atenta muito à questão da desconscientização das pessoas em relação a diversas coisas, principalmente a questão da epidemia da dengue, da qual ele mesmo cita diversas vezes no texto e faz uma grande alusão às questões que são realmente importantes na falta de comunicação sobre essas grandes questões, tanto da questão da epidemia quanto na importância de comunicar essa doença em relação para as pessoas. E a falta de desorientação de algumas pessoas parte muito da questão da falta de educação que essas pessoas tiveram em se relacionar com alguns textos e algumas conscientizações que podem acontecer naquele meio. Na segunda parte, as cicatrizes da mudança, o autor ele faz uma série de pesquisas sobre alunos que produzem textos nas escolas fundamentais e nas escolas de ensino médio. Ele também faz alguns relatos sobre uma breve entrevista que ele teve com alguns alunos de ensino médio, que acabou não sendo muito proveitosa nem para ele nem para os alunos, que foi apenas um trabalho dado pelas circunstâncias da escola, que foi apenas um trabalho que foi apenas feito para atribuir nota. Entretanto, o professor, com essa visão, ele acaba se dando ao luxo de fazer uma pesquisa e ver como algumas questões educacionais estão sendo aplicadas na escola, tanto os trabalhos do aluno quanto as suas produções textuais. E então essas alusões ele acaba percebendo que existe sim uma deficiência na comunidade escolar e que isso acaba por tornar a sua pesquisa mais atribuída às suas questões, na qual ele mesmo vem discutindo no seu texto. Então, perceber que alguns alunos estão simplesmente passando pelas séries, pelos anos dos escolares e não estão aprendendo muita coisa, ou estão com atrasos em suas aprendizagens, faz com que o professor ele se atente a essa discussão. Entretanto, um pequeno descuido que o professor ele apresenta no seu texto é que ele acaba por fazer uma pequena comparação entre uma criança que já tem na qual ele tem uma imagem prévia ou uma questão prévia do seu conhecimento familiar, que é uma criança que está lendo um livro de Harry Potter, uma coisa assim, que está lendo em inglês também, que já está sendo influenciada, e o aluno simplesmente só deu o texto para o professor. Ele não tem muita base sobre como esse aluno é em casa ou o que acontece. E essa discussão acaba deixando espaços para que o professor ele generalize um pouco os alunos de escola de ensino médio. E isso acaba deixando o texto um pouco mais desafiador em suas leituras.
Entretanto, as imagens que o professor mostrou em seu trabalho, que foram os textos das crianças que ele explanou para todos, é que muitas têm o seu atraso é, escolar muito evidente mesmo. E isso acaba deixando com que alguns professores ou algumas pessoas em formações acabem se atentando a ter um pequeno pé atrás em questão do ensinamento e até mesmo tendo uma visão um pouco mais realista da coisa do que é que seria. Muitos dos argumentos que o professor apresenta em seu texto é que algumas das crianças não podem ser mais reeducadas ou conseguir educar essas crianças são mais desafiadoras do que as que estão mais próximas do seu grau normal de ensino, que seria o mínimo exigido, ou que deveria ser exigido pelas escolas. A discussão sobre as cicatrizes do silêncio torna isso muito evidente quando dá para ver que o professor ele acaba tornando a escola como a sua linha de pesquisa, mas também ele faz muitas inferências em questão de que os alunos eles tendem a ser mais calados. Isso volta à pequena entrevista que ele deveria ter tido com os pequenos alunos que foram até sua casa e que não se atentaram tanto a algumas visões que poderiam ter acontecido ou até mesmo enriquecido a visão desses alunos na questão da pequena entrevista. Então, essas inferências realmente podem ser vistas nas questões escolares, tanto que os alunos ele acabam vendo as escolas como um ambiente hostil e acabam não participando muito de suas aulas ou até mesmo não se integrando muito nas próprias escolas. Essa inferência do professor Celso foi bastante vista e bastante dialogado em seu texto. Já na terceira parte do texto, que é a escola sobre um novo ponto de vista, o professor ele levanta novamente as suas alusões sobre como seria um ambiente ideal para as escolas e como algumas escolas poderiam até se portar em relação às pessoas que lá convivem, que isso acaba não acontecendo na realidade. Uma pequena quantidade de pessoas que acabam se tornando as exceções, elas acabam tendo realmente a sua educação bem feita dentro de uma escola pública. Contudo, o ambiente acaba se tornando muito mais hostil e muito mais até agressivo para os alunos que lá vivem por causa dessas exigências que podem ocorrer no detrimento do serviço da escola. E isso acaba não só afetando os alunos em si, como também os profissionais, tanto o diretor quanto os professores. E isso acaba tornando em si a escola como um mau ambiente para todos, tanto para quem trabalha lá, quanto para quem simplesmente frequenta, que nesse caso são os alunos. Essa perspectiva faz com que as pessoas tendem a ter uma nova visão de como seria uma nova escola ou como a escola poderia se portar um pouco melhor em relação aos seus profissionais, não só no estado escarnecido na qual a escola se apresenta, mas também de uma maneira um pouco mais profissional. Profissional no sentido literal da palavra, quando a escola ela rege por ter os seus alunos e os seus profissionais com todo o apoio e toda a infraestrutura necessária básica para fazer os seus serviços. Na quarta parte do texto, uma pedagogia da nova comunicação, o professor ele se atenta às discussões gerais sobre comunicação escolar, sobre comunicação da qual ela meio que não existe em relação aos estudantes com o professor, para o professor, neste caso. E é muito interessante perceber que essas discussões elas se atentam muito às questões de como a escola ela acaba se tornando muito mais uma fábrica com um produto do que simplesmente um ambiente humanizador, na qual transforma crianças e professores em pessoas realmente prontas para exercer algumas habilidades. Gostaria também de ler uma das passagens que eu vi aqui, das ideias que o professor Celso,
ele acaba explanando para quem lê o texto, que é: finalmente, preocupe-se permanentemente com a integralidade humana e felicidade da criança. Essa passagem ela dá muita abertura para tudo que a gente já discutiu nesse texto, tanto nas questões mais iniciais, que existe toda aquela questão das crianças estarem em, em hostilidade dentro do ambiente escolar, quanto para os professores também. Esse detrimento dessas dicas que o professor acaba dando na quarta parte do seu texto faz com que todas as crianças elas se atentem ao ambiente escolar como um ambiente um pouco mais amigável, um pouco mais agradável. E essa passagem ela já está sendo meio aderida por diversos profissionais, principalmente na área da comunicação, que é na área da língua materna, que é simplesmente utilizar das coisas que os alunos gostam, que os professores talvez gostem também, de detrimento às suas pesquisas ou às suas aulas. Isso consegue se ver quando o professor ele se adere a simplesmente pedir para os alunos falar sobre coisas que gostam e o professor se atenta a essas coisas que o aluno gosta, colocando isso como temas gerais para algumas atividades ou colocando isso para temas gerais de trabalhos que os alunos possam apresentar, pois essas estratégias acabam tornando com que o ambiente escolar não seja simplesmente um ambiente a mais, um ambiente mais de trabalho para o professor ou um ambiente mais hostil para o aluno, mas também acaba tornando com o ambiente um pouco mais rico, dando espaço suficiente para o aluno falar sobre as coisas que gosta e como gosta, como um ambiente um pouco mais amigável para o professor interpretar como os alunos eles acabam se dando a essas questões, se acabam se atentando a essas questões de tentar entender as formas de como os alunos se portam fora da escola, e trazer essas ideias de fora da escola para dentro faz com que o ambiente escolar se torne mais visível para as crianças, mais visível para os professores, de uma forma muito mais agradável. Então, esses trabalhos acabam se tornando muito mais agradáveis em todos esses aspectos. Bem, por fim, a recomendação desse texto vai especialmente para as pessoas que estão cursando letras, quaisquer que sejam elas, letras em inglês, letras em português ou libras, porque esse texto ele trata de um relato de um professor que está há 3 décadas nas questões de ensino, e que ele pode ajudar as pessoas a verem com um olhar um pouco mais crítico as relações de ensino. Então, me atentar a essas pessoas é muito melhor, pois algumas dessas discussões podem não exatamente muito bem vistas, mas não podem ser, às vezes, muito bem interpretadas por algumas pessoas que não têm esse interesse em se tornar professores ou profissionais na área da educação.